Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso completo de perícia judicial e extrajudicial. Eu quero apresentar a vocês todo o conteúdo do curso que vocês terão à disposição a partir de agora. O módulo 1 será a história da perícia na antiguidade, apenas um resumo. Nós vamos para a evolução da perícia no Brasil a partir da década de 30, que é muito importante. O que houve nesse período que veio valorizar o nosso trabalho, a respeitabilidade que foram dados ao nosso curso. Eu quero falar também dos 10 princípios básicos da atuação do perito. São princípios de ética, moral, honestidade, justiça, etc., que vocês são obrigados a cumprir, obrigatoriamente a cumprir, para que seja atendido o mercado, para o mercado de trabalho do perito. O módulo 2, nós vamos falar sobre definição de perícia, das obrigações do perito e dos direitos até do perito. Eu vou falar sobre a classificação das perícias, é obrigatório o perito conhecer, e vou falar da nomeação do perito, da indicação do assistente. Como ocorre isso? Como é que ocorre a indicação, a nomeação de um perito? Por que o juiz nomeia? Porque a parte indica o seu assistente. Eu vou falar, vocês vão assistir, quem é o perito judicial e quem é o perito assistente. Essas duas pessoas são importantíssimos partícipes do processo, cada um defendendo os seus interesses. Um, o interesse da justiça, o outro, o interesse do seu cliente. Nós vamos pormenorizar todo esse trabalho. O módulo 3, nós já estamos falando do campo técnico. Nós vamos falar no módulo 3 sobre os quesitos suplementares, quesito principal, quesito impertinente, quesito de esclarecimento. Nós vamos esclarecer ponto a ponto cada quesito que o perito vai se deparar. Qual a atitude que ele vai tomar diante de cada pergunta que ele entregue, cada arguição feita pelo juiz, pelas partes, Ministério Público. Nós vamos falar sobre o prazo processual. O perito não pode perder prazo, como ninguém pode perder prazo. A justiça não perdoa aqueles que dormem. E o perito é parte desse processo? Não, ele é partícipe, mas ele tem que cumprir suas obrigações com os prazos processuais. O módulo 4, nós vamos falar sobre a suspeição e o impedimento do perito. O perito tem o mesmo direito, as mesmas obrigações de suspeição e impedimento do juiz. Portanto, ele tem que conhecer esse instituto com muito cuidado. E vamos falar, nesse módulo, de um assunto que eu sei que é aquele que muito interessa a vocês, do honorário do perito. Como que o perito formaliza a sua proposta, de forma que seja uma proposta segura, com fundamentação técnica e até jurídica, de forma que não haja a impugnação dos seus honorários. E se houver impugnação, que ele saiba responder diretamente, sem lhe imputar responsabilidades, sem que o juiz destitua você. Vou falar do perito assistente também, do honorário dele. É muito importante que o assistente saiba como preparar um contrato, juntar esse contrato nos autos, exigir da parte os seus direitos e também cumprir as suas obrigações. Vamos falar de um planejamento dos honorários? Sim. Você não pode fazer uma perícia sem planejar, porque se você não planejar, você não consegue ofertar uma petição segura. Como eu disse, a petição do honorário e suas respostas. Resposta quando? Uma parte pode não interessar na perícia, não interessar principalmente na perícia, e quando ele não quer a perícia, ele não aceita o honorário do perito. É a forma dele evitar que haja uma perícia. Nós vamos falar disso com muito cuidado, com muita cautela, com muita orientação. Inclusive, nós vamos mostrar petições que o perito precisa preparar, tanto do honorário como das suas respostas, em caso de impugnação. Nós vamos falar, no módulo 5, um assunto da mais importância, que é o elemento e meio da prova pericial. Como o perito arrecadar uma prova, como colher uma prova. Por quê? Porque a prova pericial, em princípio, está juntada nos autos do autor pelo réu. Nada disso vai ser atendido. Não interessa só isso. Sim, o perito tem a obrigação de buscar e coletar essa prova onde ela esteja, com terceiros, com parte, com réu, com autor, com órgãos públicos, e ele tem que conhecer profundamente os artigos. São mais de 80 artigos que ele tem que conhecer, para que ele possa desempenhar a contento as suas tarefas. Nós vamos falar da perícia em liquidação de sentença, está no artigo 509 e 512 do CPC.
É uma perícia que é executada após a sentença do juiz, assunto que será pormenorizado com muito cuidado, porque são 2 momentos da perícia, para a instrução e para a liquidação da sentença. E o perito preparado pode ser um bom auxiliar para o juiz e o assistente para a sua parte. Vamos falar do assunto do artigo 471, que diz que a perícia é consensual. As partes se indicam, escolhem um perito, apresentam esse perito ao juiz e chamam de perícia consensual. Eu vou mostrar tudo o que ocorre com esse tipo de perícia, as vantagens, as desvantagens, todo um resumo desse trabalho. Um assunto que eu muito me empolgo em falar é a perícia em danos materiais e imateriais. Assunto que a maioria dos peritos desconhecem. Ela envolve a Constituição Federal, ela envolve o Código Civil e envolve o Código de Processo Civil. É a perícia com danos materiais e imateriais que pode levar, inclusive, à resposta de danos morais. E o perito vai aprender minuciosamente como agir diante dessa perícia. É um assunto muito empolgante para nós que estamos no trabalho pericial. E o módulo 6, nós vamos falar sobre o laudo pericial e o parecer. O que é o laudo e o parecer? Exatamente o resumo final de todo o trabalho do perito. Todo o trabalho. Então, nós vamos ter cautela para apresentar esse trabalho com muito cuidado, porque não adianta você executar uma perícia 100%, 90% correta e depois não saber levar isso para o juiz, explicar ao juiz no final. Você queimou toda a etapa de trabalho exatamente na chegada. Acabou a gasolina do carro na chegada. Perdeu toda a corrida. Perdeu todo o laudo porque não soube fazer um laudo. Você soube tudo. Arrecadou prova, fez tudo bonitinho e depois não soube explicar isso no papel para o juiz. Perdeu tudo que você fez. Então, nós vamos falar disso. Vamos falar da audiência de instrução e julgamento, que faz parte também do nosso trabalho. Eu encerro o nosso curso no módulo 7, falando dos modelos de petições, modelo de peças e comunicações. Elas estão incluídas no curso. É no pedido, é na peça que você vai escrever, é na comunicação que você vai explicar quem é você. O perito precisa saber peticionar, saber comunicar, saber escrever. O que está fora dos autos está fora do mundo. Não adianta eu falar e não escrever. Ninguém vai escutar o que eu estou dizendo. Então, eu preciso fazer modelo de peça, e são várias. Eu preciso falar de um contrato do perito assistente. Ao longo dos anos, eu tenho visto que o perito assistente faz um contrato, assina com o cliente e guarda numa gaveta. E o cliente não cumpre as obrigações e ele vai ter que ajuizar uma ação de cobrança. Porque nem a ação de execução não pode fazer, ele vai usar uma ação de cobrança. O que eu estou fazendo e que vai ter nesse curso a explicação? Esse contrato vai ser juntado nos autos. E o contratante vai autorizar o juiz a pagar o perito assistente em caso de êxito, num percentual que ele e o contratante discutirem e assinarem. Isso é um achado, é a primeira vez que se faz isso no Brasil em amparo ao assistente técnico. Isso vai estar muito bem esclarecido a todos vocês. Vamos falar sobre o crime e apenamento do perito, apenas uma explicação rápida, até porque eu não imagino que os nossos colegas, os nossos peritos vão cometer crimes e apenamentos para que sejam apenados pela justiça. É isso que eu tinha a falar. Eu espero todos vocês nesse curso para que nós possamos juntos elevar o nome da nossa profissão, da nossa atividade.